Você acha que seu relacionamento é tóxico? Sim ou não? Se vocês querem saber sobre o tema de hoje, acerca do seu relacionamento, se ele é saudável ou não, espere o sinal da vinheta. Falar sobre relacionamentos é sempre uma coisa complexa, mas na verdade, quando você se relaciona com uma pessoa tóxica, você começa a verificar alguns comportamentos que são tipicamente padrões dessa pessoa que está te tratando, seja homem ou mulher. Então hoje eu quero falar com vocês sobre 3 sinais. O primeiro que eu quero falar com vocês é a falta de respeito e a desvalorização. O porquê? Interessante que, por exemplo, se você sofre críticas constantes no seu relacionamento, você tem uma humilhação. As pessoas, principalmente, por exemplo, o seu companheiro ou a sua companheira, e essa pessoa, na verdade, tem um controle excessivo, isso é um sinal que o seu relacionamento não está muito bem saudável. O porquê? O interessante, quando você se relaciona com uma pessoa que é tóxica, à primeira vista ela não mostra que ela é tóxica. Ou seja, ela sempre vai ter aquele bombardeio de amor, de carinho e de atenção. Ela cria uma imagem de que é uma pessoa totalmente maravilhosa e perfeita para você. Mas quando ela te conquista, ela vai começando a fazer isso de um modo totalmente sutil, na verdade. Ou seja, uma forma imperceptível. A manipulação, ela pode acontecer de 2 maneiras: coercitiva ou sutil. Então, essa primeira forma de manipulação, ela é totalmente sutil. O porquê? Porque no relacionamento sempre tem brigas, é uma coisa estritamente normal. Mas quando essa pessoa, por exemplo, vai sendo totalmente, sabe, assim, como eu posso dizer, totalmente violenta, totalmente desrespeitosa e te humilha, é com aquela frase que a pessoa diz, né? Ah, você está exagerando, não é assim o que eu disse, você está louca ou você está louco. Então, uma pessoa quando fala isso, na verdade, ela está te dando, na verdade, uma desvalorização. Muitas vezes você não percebe que está em relacionamento com a pessoa tóxica, e você pode falar assim: mas isso é normal. Mas não é normal, que quando uma pessoa te desvaloriza constantemente após te conquistar, sabe, assim, você caiu nas garras do encanto dela. Depois que ela começa, na verdade, a te humilhar de uma forma totalmente gradativa, sabe, aquela brincadeirinha indireta, sabe, aquelas coisas que parecem tipicamente bobas, na verdade, com o tempo vai se tornando muito mais insidiosas, né? Ela vai aumentando, então a pessoa vai sempre escalando um grau a mais, a não ser que você tome uma atitude e corte, né, essa atitude que essa pessoa faz com você, tá? Então, por exemplo, primeiro ela vai fazer uma humilhação em público, sabe, aquela brincadeira sem graça, e você fica tipicamente constrangido. Depois a pessoa fala, quando você está sozinha com ela: poxa, é só uma brincadeira. Você leva tudo a sério. Você vê que essa pessoa, na verdade, é totalmente sem noção, não respeita a individualidade do companheiro ou da companheira. A segunda também é a crítica constante que a pessoa faz. As coisas que você gostava de fazer e planejava com essa pessoa antes do casamento ou antes do namoro, vamos dizer assim, depois, quando você está relacionando com essa pessoa, você fala dos seus planos e essa pessoa começa a desvalorizar, né? O propósito não é aquilo que você tinha estabelecido outrora. Não, deixa isso para depois. Isso não é importante. Então essa pessoa sempre vai postergando os seus sonhos, os seus desejos, na verdade. Então, também essa é uma maneira totalmente sutil, na verdade, de te desvalorizar. Então vai minando, na verdade, a sua energia, você vai tendo uma autoestima muito baixa. E o controle excessivo, tá? Então, esse controle excessivo tem diversos sinais, tá bom? Por exemplo, esse controle excessivo, ele vai fazer o quê? Ele vai, vamos dizer assim, te minando pouco a pouco, vai te afastando dos seus amigos, da sua família, né? Ou seja, pessoas que você já se relacionava outrora antes
com esse seu namorado ou com a sua namorada, ele vai começando, na verdade, ter uma espécie de conspiração. Olha, o seu namorado, o seu amigo me olha de uma maneira diferente, a sua amiga me olha de uma maneira diferente. Então você vê que ele vai criando mecanismos de isolar você dessa pessoa, dos seus amigos, da sua família, por exemplo, do seu irmão e da sua irmã, porque ele vai fazer, na verdade, vai criar uma situação que ele é tipicamente a vítima e os outros é que o perseguem. Então ele vai fazer o que? Ele vai ter um controle sobre as suas atividades, daquilo que você gosta, né? Ou daquilo que você não deve gostar. O controlador, ele sempre estipula que o gosto dele seja o seu, não que o seu gosto seja o dele, que ele vai, na verdade, fazendo uma espécie de despersonalização. Ele vai tirando a sua individualidade e com isso, na verdade, a sua autoestima ela baixa muito mais, tá bom? Isso que eu falei com vocês é o segundo sinal. O terceiro sinal que eles fazem, na verdade, é o isolamento social, por exemplo, e esse isolamento, né, que já está dentro do segundo tema, ele vai utilizar, na verdade, medo e ansiedade. Por quê? Por exemplo, como ele já te isolou dos seus amigos, da sua família, das pessoas que te amam, na verdade, que faz bem a você, o que ele vai fazer, na verdade, vai criar uma espécie de gaslighting, né? Então, tudo que você fala, ele vai fazer o quê? Vai ter críticas constantes, vai te humilhar também, vai ter o controle excessivo. E esse medo e essa ansiedade, como é que ela gira? Por exemplo, você vai se sentir culpada constantemente, porque como você já foi convencido outrora por esse manipulador, por essa pessoa que é totalmente tóxica, você vai sentir culpa constante. Por quê? Porque sempre você vai ter medo de irritar o seu parceiro ou a sua parceira, porque já visto que tudo que você gosta, os seus sonhos, os seus desejos, na verdade, o irritam, na verdade, a sua individualidade o irrita, sabe? Então você vai ficando com medo e com ansiedade. O medo, você vai ficando totalmente meticuloso, você vai ficando melindroso. Puxa, eu não posso falar isso que eu vou magoar, sabe? Então você fica totalmente, na verdade, sem energia e sem disponibilidade, né, para poder fazer as coisas que você gosta. Então por isso que a pessoa tóxica ela vai te minando a sua energia pouco a pouco. É uma coisa que você não percebe. E com isso você também vai ter dificuldade de tomar decisões. O porquê? Porque, olha bem, presta atenção comigo. Se ele pega, ele te critica constantemente, te humilha na frente dos seus amigos até, né? Ele tem um controle excessivo sobre você. Depois, com o tempo, ele vai te separando das pessoas. Então, com esse separamento, na verdade, que ele vai te dando, o que vai tendo em você? Uma espécie de despersonalização. E você vai ter dificuldades em tomar decisões, porque tudo que você vai fazer vai depender praticamente daquela pessoa. Se aquela pessoa não aprovar aquilo que você tem vontade, você não faz. Você nunca vai fazer, na verdade, aquilo que você tem vontade, porque você já está totalmente dependente dessa pessoa, que você não tem mais personalidade. Então ele vai colocar o que, na verdade, em você? Vai colocar, por exemplo, medo, insegurança, fobia. Então é por isso que a pessoa vai ficando totalmente fraca e os seus relacionamentos, sabe, vão desaparecendo, porque você vai se afastar, mas o que a pessoa, o seu amigo ou a sua amiga vai pensar até mesmo acerca de você? Puxa, ela era a nossa amiga, né? Mas depois que ela começou a namorar aquela pessoa, né, ou aquele cara ou aquela mulher, ela, sabe, esqueceu da gente. Muitas vezes não é porque a pessoa que é totalmente controladora, tá? Por exemplo, que vai afastando você dos seus amigos e das suas amigas, vai separando você da sua própria história relacional. Então, tirando você de um meio social, ele tira a sua história. Tirando a sua história, tira a sua identidade. Tirando a sua identidade, tira o seu valor. É por isso que ele faz esse processo de despersonalização. Então, ele sempre faz isso, na verdade, de uma maneira totalmente insidiosa, com a vontade, por exemplo, de manipular. Essa é a característica de uma pessoa que é extremamente tóxica, tá? Então, o tema que eu abordei hoje, na verdade, são esses 3 sinais, tá bom? Por exemplo, que essas pessoas sempre demonstram
a princípio quando você se relaciona com ela depois que ela te conquista. Primeiro, na verdade, é a falta de respeito e a desvalorização. A segunda é o medo, é o isolamento social, me perdoem. E o terceiro é o medo e a ansiedade constante. Então ele sempre vai fazer isso com vocês. Então é sempre bom, na verdade, vocês prestarem atenção nesse tópico que eu estou abordando com vocês, porque é sempre bom você verificar isso no seu companheiro e na sua companheira. Se eles têm essas atitudes que é totalmente, sabe, repetitivas, assim, constantes, você tem que pensar e repensar muito a respeito de que tipo de pessoa você está se relacionando, tá? Então, se o nosso conteúdo é relevante a vocês, né, esse conteúdo que eu estou aqui passando para vocês, comentem, por exemplo, né, entrem no campo da descrição e conte uma história que você teve, na verdade, com a pessoa que foi totalmente tóxica e que depois desfragmentou o seu relacionamento. Por que é bom você fazer isso? Porque você descobre que também que você não está sozinho nesse caminho, né? E nós também podemos fomentar esse senso de comunidade e que você possa se pertencer e escrever a sua história aqui também conosco nesse grupo, porque a nossa intenção é apenas informar, tá? Então é extremamente importante que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.